Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na engenharia e eu trouxe aqui um convidado que empreendeu na área de patologia e tem aí vários projetos que ele veio contar para a gente e servir como inspiração também para outros profissionais que querem empreender na área da engenharia, na área da patologia, que é o Pedro Coelho. Pedro, se apresenta, bem-vindo e obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com você, essa audiência legal que você está fomentando. Inclusive, parabenizar esse trabalho, tenho gostado muito de consumir esses conteúdos. Então, eu sou um espectador, estava do lado de lá, é um prazer estar do lado de cá agora também, podendo contar um pouquinho dessa história. Sou engenheiro civil e atuo no segmento da engenharia diagnóstica, né, patologia das construções, que nada mais é do que um nicho da engenharia civil que a gente vai explorar aí um pouco mais adiante no nosso bate-papo de hoje. Legal, bacana. Então, Pedro, como é que foi esse teu início na parte de engenharia, né? Que a gente se forma, a gente precisa encontrar um nicho para trabalhar, e como que você encontrou esse nicho da patologia e resolveu empreender nessa área e seguir tua carreira, né? Continuar estudando e se especializando nessa parte de patologias, perícias e engenharia diagnóstica. Na verdade, eu caí de paraquedas na área da construção civil, que foi quando eu comecei um técnico em edificações. Meus pais chegaram e falaram assim, ó, escolhe um curso para você fazer. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu gostava muito de alguns projetos que eu via e tal. Falei, vou para essa área aqui, deve ser legal, ver essas casinhas e tal. Muito despretensioso, né? Mas a partir do curso técnico em edificações eu gostei realmente da área da construção civil e até tive a oportunidade de estagiar em uma consultora que elaborava, fazia construções de alto padrão residencial. Comecei a ver a parte boa da engenharia, né? Construções bonitas, grandiosas, aqueles concreto aparente bonito, aqueles balanços enormes. E daí eu tive uma segunda oportunidade, né? Eu fui estagiário nessa empresa e passei para técnico. E eu tive uma segunda oportunidade de atuar com manutenção predial em outra empresa. E era até para órgãos públicos, né, e instituições bancárias. Então, outra realidade. Então, já percebi na época que a engenharia tem disso, né? Tem muito. Sem Porque engenheiro. às vezes o pessoal confunde a parte de manutenção com patologia, né? E eu trabalho mais com a parte de manutenção. Então é bem importante você frisar que há diferenças entre você fazer manutenção, gerir manutenções e você diagnosticar um problema que a edificação possa vir a ter através de um vício oculto ou que já esteja apresentando, né? Certamente, certamente. E na manutenção, na verdade, se você parar para ver, os contratos de manutenção de órgãos públicos tem lá aquela prescrição de 2 horas para fazer um reparo. Urgente, 2 horas para fazer um reparo, que às vezes você precisaria de vários dias, ou respeitar tempo de cura, não sei o quê, e aí fica aquela situação em que você tem que cumprir uma exigência contratual e fazer o que é tecnicamente adequado. Então, eu consegui ver essas realidades conflitando diariamente entre tá gotejando em cima da cabeça do cliente e a minha solução precisa de tempo firme para resolver. Como que faz? Né? Então, assim, aquelas ditas gambiarras, elas acontecem, elas são reais, e muitas vezes pelo contexto em que aquilo acontece. Não é a maldade do profissional, a preguiça do profissional, é um contexto muito mais complexo. Então, consegui ver isso, né, ainda como técnico, e aí comecei a estudar engenharia à noite e trabalhava como técnico em edificações de dia. E ao longo do tempo aí passei por outras empresas, que essas empresas devem saber, né? Acaba um contrato aí, se ela ganhou, ela continua, mas se ela perdeu, a próxima empresa aproveita aquela mão de obra ali e continua. E aí você vai passando de empresa em empresa. Então, passei por algumas, por essas quebras contratuais aí de tempo mesmo, e fiquei uns 9 anos nessa área de manutenção, até me formar. E aí, quando eu me formei, eu ainda estava no finalzinho aí, quando eu formei em engenharia civil, estava no finalzinho aí vamos dizer, estava saindo da área da manutenção, né? Estava já vislumbrando uma oportunidade na área de qualidade e planejamento.
E aí veio a pandemia. E na pandemia, Tudo mudou. alguns desafios aconteceram também. O mercado deu uma mudada para engenharia, acredito, para todos os setores, né? E comigo não foi diferente, mas ainda tive a oportunidade de extrair um pouco mais de experiência da pandemia. Uma situação particular foi que a gente teve que proteger as edificações, né? Você lembra que você chegava num banco, você tinha que ter um acrílico protegendo, afastamento social, uma série de coisas. Então, eu vi a necessidade de prescrever como fazer isso. E aí eu fui designado para fazer isso a nível estadual, né, aqui em Minas Gerais, e tive que pensar como fazer e criar um procedimento para fazer, para as outras unidades fazerem. Eram 600 agências, eu era responsável diretamente só por 57, mas a solução piloto que eu tive que prescrever e validar, ela foi aplicada nas outras. Então, meio que eu fiz meu primeiro laudo, sem saber, assim, não era um laudo, eu fazia muitos relatórios, né, nessa empresa. Nas empresas tinha que fazer muitos relatórios de manutenções, mas esse eu tive que realmente, como se diz, queimar uma massa cinzenta aí, né? Queimar fosfato, eu falo. Resolver. Queimar um fosfato para pensar em como fazer, né? Sim, sim. Tive que resolver um problema aí que a faculdade não ensina, né? Como que se resolve? Como que se pensa nisso? A gente nunca foi preparado para uma pandemia. Pandemia, é verdade. E aí deu muito certo. Terminado o projeto, né? Foi um sucesso lá e deu certo. Eu fui trabalhar na Fiocruz e lá teve outro desafio. Lá eu estava na área de planejamento. E o desafio lá foi construir uma sala para abrigar ultra freezers que iriam receber as vacinas da Covid. Então, foi uma obra super rápida, super específica, com problemas também muito particulares. E aí, mais uma vez, eu tive outro choque de realidade, que é a parte da engenharia na saúde, né? Na saúde. Ontem mesmo eu estava comentando numa reunião, a gente estava falando de manutenção predial, pode ser qualquer tipo de prédio, né? Escola, farmácia, de repente falou hospital. Falei, não, hospital é outra coisa, é outro patamar, né? Você tem que ter um controle gigantesco, você tem que ter. São materiais específicos, né? Eu imagino que para você mexer com câmaras frias, né? Para armazenar as vacinas, o concreto tinha que ser específico para não ter problema. Eu imagino que várias adaptações teriam que ter sido feitas ali naquele local para ele não apresentar problema futuro também, né? Porque você está mexendo com temperaturas que o concreto não está acostumado no início, né? E por ser uma obra rápida, não sei se foi feito de concreto ou se foi outra solução que você implementou, mas é diferente o uso do material quando você tem uma situação de saúde mesmo, né? Sim, sim. Tem algumas diferenças, né? Que, na verdade, aí você para e começa a estudar, né? E percebe que realmente tem muitas particularidades que só quando você está de frente para aquele desafio você consegue, né, entender mais a fundo, aí você se torna especialista naquilo por um momento, que daqui a pouco também você já não lembra mais dos detalhes. E a gente vai fazendo isso. Você está especialista nesse momento, está atuando com manutenção, você refina a sua técnica, está afiado nas normas técnicas, procedimentos operacionais de manutenção. Agora eu estou em obra de novo. Aí você já vai, engaveta um pouquinho aquilo ali e começa a se atualizar de novo sobre as obras e por aí vai. Então, nesse período, em paralelo, a gente foi recebendo, né? Acontece, né? A gente vai recebendo propostas até de outros colegas. Poxa, você é engenheiro, você trabalha com isso, estou com um problema assim, estou com um problema daquele jeito. E aí a gente começou a ver que tinha algumas demandas que poderiam ser também coletadas, captadas no particular. A tal da renda extra, que não viria nada mal, né? Nunca é ruim ter uma rendinha extra. E aí eu falei, legal, deixa eu ver os desafios que tem aqui. Só que começou a surgir muita obra. Então,
A demanda não era pequena, né? Não, a demanda para obra no Brasil, assim, pequenas reformas, problemas com a prefeitura de adequa essa calçada, demole esse muro, isso aí acontece muito, muito mesmo. Então a gente começou a ver isso, e aí na época eu já tinha uma afinidade, né, com essa questão de empreender, porque meus pais sempre empreenderam, eu sempre vi com bons olhos isso. E aí eu e o que é o meu sócio hoje, que é o Paulo, a gente recebeu o nosso primeiro projeto, depois uma reforminha aqui e outra ali, e quando a gente viu, a gente estava fazendo vários serviços por fora. E os desafios vieram juntos também, né? Do desafio, a oportunidade e o desafio, acho que elas andam juntos, né? Então... Não dá para ter o medo, né? Se tem medo, vai com medo mesmo. Dá medo. E aí era aquela jornada dupla, né? De você trabalhar de 8 às 18 com CLT e após o horário fazer aquilo que você não conseguiu fazer durante o dia e tudo mais. Só que foi acontecendo muito rápido, a gente conseguiu alguns contratos e quando eu assustei, a gente estava com 16 pessoas fazendo serviço aqui e ali, pegando manutenção em faculdade, pequenas obras, aí do nada eu vi uma pessoa outro dia numa obra com uniforme que eu nem conhecia, com uniforme da SOS, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque aí o meu sócio já estava por conta e eu ainda estava trabalhando em paralelo. Né? Então, ele ficava mais por dentro de tudo, e aí chegou um momento que ele falou, não tem jeito, a gente tem que focar 100%. E aí foi surgindo a SOS Engenharia, que é o nosso escritório hoje, mas no formato diferente. Na época a gente ia para o tradicional, executar reformas, obras, e rapidinho a gente descobriu também o porquê é tão difícil dar certo nesse segmento. Os desafios são enormes, e cliente cobrando prazo, a qualidade, mão de obra e tudo mais. As primeiras reclamações vieram, e aí eu descobri rapidinho que eu não queria tanto assim trabalhar com obra. Não queria. Eu estava conversando com um engenheiro uma vez, e aqui a gente tem muito conteúdo sobre empreendedorismo. Então a gente fala sobre jornada do cliente, sobre gostar do cliente, abraçar o cliente. E uma vez o engenheiro me falou o seguinte, ele estava no bate-papo, ele falou assim, mas o engenheiro não gosta do cliente. E aí eu fiquei esperando ele falar, por que não gosta do cliente? Ele falou, não, porque quando termina a obra, é tanto problema, é tanta reclamação que você não quer mais nem ver o cliente. Para dar uma assessoria de fidelização depois, eu falei, não, mas isso precisa mudar de alguma forma. E eu acho que também é o que a gente entende empreendendo, né? Não dá para ter esse tipo de relação com o cliente. Você tem que abraçar a causa dele, a dor dele, e tentar reduzir, por mais que uma obra dê muito transtorno, tentar reduzir essa dor de cabeça dele. É verdade, o cliente ele tem o direito, né, de receber um negócio perfeito. Só que a obra é feita com uma mão de obra que está disponível, né? Não é necessariamente aquele melhor profissional que está ali para você. E tudo que é muito manufaturado, né, tem ali muito influência do ser humano, vai ter problema, vai ter intercorrência. Às vezes o profissional é bom, mas naquele dia ele não está bem. E foi justo o dia que ele ia fazer aquele acabamento que o cliente queria que ficasse perfeito, não ficou. Às vezes a condição climática não era aquela, o prazo da obra estava apertado, o material veio diferente. Enfim, são tantas variáveis para controlar que o produto final, que é aquela construção, aquela obra que você está entregando, fica comprometido. E é ruim demais. Ninguém quer deitar à noite para descansar e saber que fez um péssimo trabalho. Não, a gente quer dormir satisfeito, saber que fez o melhor que podia, que entregou algo de qualidade. Só que tem um desafio a mais, que foi algo que a gente viu que não ia conseguir vencer. Isso aí a gente conseguiria. Tudo está no âmbito técnico. O desafio a mais que a gente viu foi o seguinte: eu chego para uma determinada concorrência de um pequeno serviço, sei lá, trocar um piso. Porém, quem vai concorrer comigo são profissionais autônomos, não são outros engenheiros, não são empresas. E tá tudo bem, não estou dizendo que é errado. Só que não tem como a gente concorrer
impede igualdade. Por exemplo, eu dou garantia daquele serviço, tem lá as normas técnicas para sistemas de revestimento que me dizem que eu tenho que dar uma garantia, se eu não me engano é 5 anos. Eu tenho que dar garantia disso, eu tenho uma empresa, eu vou dar nota fiscal, o CREA, para cada serviço que nós fazemos, tem que registrar um ART. Então, assim, eu tenho um arcabouço ali que vai garantir para aquele cliente algumas questões, né? Tipo assim, olha, eu estou contratando uma empresa, se der problema, tá tudo certo, eu tenho a quem recorrer. Mas o serviço é tão simples que o cliente não está em busca disso, ele está em busca de preço. Então, quando eu vou concorrer com o profissional autônomo, meu preço fica 2 vezes mais, ou que seja 50% mais só. Não vai fechar com a gente. Então, a gente começou a ter muita recusa, muito trabalho em dar orçamentos e não fechar. E eu pensei, poxa, o que eu faço? Abaixo meu preço para concorrer com ele? Tento mostrar valor para esse cliente? E vamos tentar mostrar valor. Mas muitas vezes o cliente realmente não queria. Falou assim, poxa, esse pedreiro fez na casa da minha avó e ficou muito bom. Vou fechar com ele mesmo, com metade do seu preço. Então, a gente não ia mudar o mundo nesse sentido, então a gente resolveu mudar a nossa estratégia. Aí a gente parou, fez um brainstorm e pensou, cara, o que a gente faz da vida? A gente não gosta tanto de projeto. Hoje em dia a gente até está fazendo mais projetos, a gente está ampliando isso aqui no escritório, mas na época não era a nossa vontade, a gente não tinha essa intenção. E execução, você está vendo aí como que é. Por que um cliente contrataria um engenheiro ou uma empresa de engenharia? Aí, depois de muito pensar, a gente pensou, poxa, se o prédio estiver caindo, é provável que ele chame um engenheiro e não um profissional que não tem habilitação legal. Eu falei, é verdade. Se tiver um prejuízo enorme também, se for um negócio absurdo, pode chamar engenheiro. Se outros profissionais já tiverem tentado e falhado, pode chamar engenheiro. Se precisar de garantia, se for ajuizar um processo judicial, também. Pô, então, se o bicho for pegar mesmo, aí ele chama engenheiro. Mas uma coisa corriqueira, faz até sentido não chamar. Então, vamos por esse lado. Aí a gente chegou a essa questão de problemas grandes e complexos, que aí vamos enveredando aí para a patologia das construções. Foi falar assim, vamos trabalhar com laudo, vamos trabalhar com perícia, porque é isso aí que o pessoal vai chamar engenheiros e a gente vai concorrer de engenheiro para engenheiro. Acabou esse negócio. Concorrer de engenheiro para profissional autônomo. Perfeito. Tem engenheiro autônomo. Tudo bem, vamos concorrer com ele. É você verificar a barreira de mercado e ultrapassar ela. Aonde que eu tenho barreira de mercado e como que eu faço para passar por ela. Então, também tem barreira de mercado, você trabalhar com condomínio, também é um mercado que ele não tem uma regularidade e tudo mais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a barreira de mercado, quando você consegue passar por ela, você se estabiliza nesse mercado e você supera isso. Você consegue ter uma certa, como é que eu vou falar, um sucesso, né? Quando você passa essa barreira de mercado e consegue se estabelecer nesse mercado, né? Então, eu gosto de barreira de mercado. Eu acho que comercialmente, depois que você entra, é uma vantagem. Sim, se é muito fácil, né? Tem uma baixa barreira de entrada, você vai ter muita concorrência desleal. E o pessoal, até por desconhecimento, a gente já fez isso, acho que todo mundo no processo aí de aprendizado, de um novo ofício, de um novo nicho, igual é o da engenharia diagnóstica mesmo, a gente pode entrar, sim, precificando errado, abaixo do que deveria, mas você vai aprendendo no percurso. Mas se a barreira de entrada é baixa, tem muita gente fazendo isso aí, ele eleva a média de mercado para baixo. E aí fica ruim para todo mundo. Que eu acho que é o que acontece na construção. A construção é antiga, existe desde o início da humanidade, mas eles muito acham... artesanal o processo, né? Ele não evoluiu, ele ainda é muito artesanal. Teve uma vez que eu ouvi um palestrante falando o seguinte, ele estava falando sobre esse mercado da construção civil. Ele falou um negócio muito interessante. Ele comentou assim, olha, se eu pegar hoje e trazer do passado, eu tenho uma máquina do tempo hipotética. Se eu trouxer do passado
um profissional da área de tecnologia dos anos 90 e colocar ele agora numa empresa, ele vai ficar completamente perdido, não vai? Todo mundo foi unânime, sim. Ele não vai saber o que é computador, inteligência artificial, o que é Instagram, ele não vai saber nada disso. Mas, se a gente pegar um pedreiro de 1990 e trazer ele para hoje, além dele conseguir atuar muito bem na construção, ele vai se destacar positivamente. Porque todo mundo diz que os pedreiros antigamente eram melhores. Então, o que aconteceu com a construção civil que não evoluiu? Por quê? Aí ele deixou essa reflexão para a gente. E eu acho que a construção é muito subestimada, na verdade. Na verdade, é muito complexo. Quando você começa a ler as normas técnicas, os procedimentos, um monte de livro, bibliografia, manuais de fabricantes, você percebe que tudo é muito técnico, mas como fazendo de qualquer jeito parece que chega no mesmo resultado, as pessoas fazem de qualquer jeito. E aí, no futuro, isso se torna um problema que a gente está resolvendo agora com a engenharia diagnóstica, que é o que? As consequências de vícios construtivos, problemas construtivos. Mas aí eu vou trazer um ponto, para a gente voltar lá na reflexão do palestrante. Ao mesmo tempo, eu já fiz vistoria em muitos prédios, inclusive eu já entrei em alguns que eram da Segunda Guerra Mundial, 80 anos, Ceciliano de Andrade, atendi já o Acaiaca em Belo Horizonte, e são prédios antigos, né? Quando você entra hoje, no ano de 2024, 2025, para atender esses prédios, eles também não foram projetados para receber manutenção. Então, eu acho que a partir de hoje, a gente tem uma missão como engenheiros de começar a mudar esse mercado, porque eu entro também em prédios novos, onde também não está sendo feito área técnica para receber manutenção, prédios de alto padrão, inclusive. Então, eu acho que esse ponto de virada que a gente pode provocar no mercado e que está sendo feito igual desde que o mundo é mundo, é pensar justamente nesse ponto de hoje está vindo a engenharia diagnóstica para resolver problemas que não foram pensados lá atrás, mas a gente pode, a partir de agora, construir de uma forma mais correta, né? No sentido até de projeto, eu estou falando, né? A gente tem hoje BIM, a gente tem várias metodologias e evoluções que vieram, que por ser complexas, elas têm uma dificuldade muito grande de serem implementadas. Eu vejo que as construtoras ainda estão ali na terceira camada do BIM, não conseguiram chegar ainda na quarta, na quinta, estão evoluindo para isso ainda. E o BIM, eu acho que já está entrando na oitava camada, que é a segurança do trabalho, né? Segurança na manutenção. Então, eu acho que a gente tem um desafio de fazer esse ponto de virada. A gente não vai conseguir superar, ou vai, né, através de construções pré-moldadas e tudo mais, pré-fabricadas, que eu acho que é uma tendência de mercado, inclusive, para o futuro, né, por causa da mão de obra que está ficando escassa. Mas essa parte artesanal, eu vejo que ela vai acabar não só na construção civil, na indústria também. Eu vejo tudo que é relacionado a trabalho artesanal, marcenaria, consertos de motores, toda essa parte está ficando muito escassa a mão de obra. Ninguém mais trabalha, ninguém mais coloca a mão na massa, suja a mão de graxa. Então, esse trabalho, acho que ele está ficando cada vez mais escasso. Então, talvez, a partir de agora, a gente tenha um ponto de virada que a gente não enxergou na evolução da construção civil daqui para trás, sabe? Acho que faz sentido pensar nisso. Eu sempre uso o exemplo do a gente ainda tá vibrando concreto com bota, né? Você vê o pedreiro em cima da laje pisando e chutando o concreto para conseguir vibrar o concreto. Então a gente já tem o vibrador para fazer a vibração do concreto, mas ainda é utilizado cabo de vassoura, bota, os caras pisando em cima da laje para poder vibrar o concreto. Então, isso eu acho que vai, com o tempo, acabando, né? Eu acho que vai ser uma coisa que vai acabar. Eu concordo, até porque essa geração que está vindo aí não está demonstrando tendência de trabalho braçal, não. Não. Tudo vai para a tecnologia. E aí tem um ponto positivo que é se você elimina o fator humano, né, assim, da questão de cada um ser de um jeito, eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar, tudo bem. Enfim, eu acho que se eliminar isso e criar processos mais padronizados,
é bom para construção. Então, coloca aí mais máquinas, vão vibrar o concreto, sei lá, traz um concreto auto-vibrante, nivelante, e vai melhorando isso aí, tirando um pouquinho. Slump zero. Começa com tecnologias já que hoje são mais caras, mas com a tendência da mão de obra estar mais escassa, ela vai encarecer cada vez mais. E eu acho que essas tecnologias elas podem estar mais competitivas em termos de preço quando você colocar no papel. Então pode ser que. E eu acredito muito na tendência da obra seca, começar a fazer mais. Fabricar as peças e montar Lego no canteiro de obra. Acredito que seja uma tendência bem Sim, forte. sim. O meu primeiro superior assim, na área da engenharia já era um engenheiro sênior, que tinha seus 40 anos de experiência, assim. Talvez nem tanto. Se ele ouvir essa live, ele vai me xingar. 25, vamos jogar para baixo. Aí ele falava isso, falou assim, olha, a construção civil tinha que evoluir para ser uma montadora e não uma construtora. Se for uma montadora, aí vai estar num caminho melhor. E aí a questão da patologia, os edifícios antigamente eram mais robustos também, né? Eles Sim. eram muito mais robustos, rígidos, eles não movimentavam tanto. E aí, com a evolução da tecnologia e da construção, a gente vai fazendo peças mais esbeltas, construções mais esbeltas, que movimentam mais. E ao movimentar mais, aí já começa a entrar um pouco mais de engenharia, no sentido de, cara, ela vai movimentar. Como que eu vou prever aquela junta? Como que vai ser a compatibilização de outros elementos que vão fixados a essa estrutura? Uma esquadria de vidro, uma janela. E aí a gente hoje também está resolvendo esse tipo de problema, tanto dos antigos, que eram rígidos e não tinham manutenibilidade, e os novos que têm manutenibilidade, mas ninguém faz a manutenção. Sim. Que é outro problema. E aí, né, a SOS começou nesse sentido, eu e o meu sócio, e aí a gente foi descobrindo esse mercado, e tudo isso que a gente está comentando, a gente foi vendo na prática. Falei, poxa, antigamente o pessoal construía melhor, mas olha aqui, o concreto está há 20 anos exposto, está carbonatado, está com corrosão, está assim. Agora, construção nova, o cara já concebe a construção nova com telhado com inclinação errada, área molhada não impermeabilizada, e enfim, tem um cardápio de erros. E até inserção de tecnologias erradas, né? Eu já vi placas solares com inclinação errada, em laje, não era nem em telhado, que daí tu até faz a compensação e coloca placas a mais. Mas em prédios novos que foram com selo de sustentabilidade, as placas ultra inclinadas, então não pegava incidência solar nenhuma. Então você pega uns erros bem grotescos em obras novas, assim, que dá dó de desperdício de material mesmo, desperdício de energia que era para ser aproveitada e virar sustentável e não é também. Porque não está eficiente o sistema, né? Uhum. Então não capta a energia que deveria. E esses são os desafios, por exemplo. Diagnosticar esse problema seria uma das solicitações do cliente. Poxa, eu contratei uma instalação solar aqui, fez tudo certinho e tudo mais, mas não está eficiente. O que está acontecendo? E às vezes a gente pode chegar e ter uma questão absurda dessa, da placa está virada para o lado errado, ou inclinada demais, ou até mesmo suja, né? Acontece. Não pegamos ainda questão solar, né? É um exemplo hipotético aqui. Mas aí os desafios são enormes e essa área ela era meio que exclusiva dos engenheiros sêniores. Só que na pandemia, junto com a gente, veio esse movimento aí de... Não sei se foi junto, o que aconteceu, mas eu percebi outras pessoas, outros jovens, outros profissionais até plenos também, se voltando para a patologia das construções. Eu tenho uma teoria de que foi até as normas técnicas, por exemplo, a norma de inspeção predial que veio em 2020 e aumentou a demanda, a de desempenho começou a ser mais difundida. Então, outros profissionais, que eram originalmente obras e projetos, vieram para cá. E fomos vendo esse nicho, né? E a gente chegou também e, beleza, vamos fazer. Surgiu um laudo de reforma para fazer. Peraí, quanto eu cobro por esse laudo? Será que um salário mínimo é caro, é barato, é absurdo, o cliente vai fechar, não vai?
como que eu formato essa proposta comercial de um jeito que eu não prometa demais para o cliente coisas que eu não vou cumprir e nem de menos que não atenda o escopo. Como que eu elaboro se o cliente fechar? Tem um padrão? Será que eu preciso de pós-graduação para fazer? Será que só como engenheiro eu posso fazer? Será que eu preciso emitir um RT? Então, quais ferramentas eu levo? Tudo surgia, a cada novo trabalho surgia uma dúvida diferente e específica. Né? A gente vê que tem centenas de tipos de laudos, e o nome do laudo que o pessoal debate aí amplamente, para mim é o de menos. Aí o importante é saber o escopo e o objetivo. O que você vai resolver com aquele trabalho, a dor do seu cliente. Você vai conseguir realmente dar um documento de valor que seu cliente vai conseguir usar. Independente se está chamando de laudo, relatório ou parecer técnico. Enfim, o nome é o menos importante. Você vai conseguir atender o que o seu cliente precisa. E aí, esse movimento, lá na pandemia, em que eu tinha essas dúvidas, outros profissionais também tinham. E aí a gente começou a trocar figurinha, né? Vem cá, aconteceu isso aqui, como é que você faz? Aí começou a procurar a gente também. Tô com essa demanda aqui, já pegou? Já aconteceu com você? E aí que eu comecei a pegar essas pessoas que a gente já lidava no cotidiano, chamei para um ambiente só de ajuda mútua. Eu não sabia na época, mas nesse momento a gente estava criando a Patologia Pro, que é uma comunidade no Telegram orgânica que surgiu naturalmente para troca de experiência, né, e crescimento e ajuda mútua. Uhum. E ao longo desses últimos anos, a gente foi acolhendo muitas dúvidas. Se você entrar lá, dá para ver que tem centenas de mensagens, centenas de milhares de mensagens e dúvidas reais. Aí o pessoal colabora. Poxa, já fiz isso. Lê esse livro aqui. Usa esse equipamento aqui. E olha, passei por uma situação parecida, resolvi dessa forma. E ao longo do tempo foi formando, né, essa comunidade aí que gosto muito de entrar e ver a contribuição dos colegas. Diariamente eu faço isso. E aí outros projetos vieram junto, né? Como o banco de imagens, que a gente está fazendo um acervo de manifestações patológicas para a gente poder evoluir, ter lá um banco para futuramente fazer umas pesquisas mais específicas de uma trinca 45 graus, que pode ser o quê? Pode ser recalque, pode ser retração, enfim. Biblioteca compartilhada, muitos materiais são enviados lá e a gente acumula eles num drive onde outras pessoas podem acessar também. Fica lá disponível para todo mundo, está até bem organizado, tem artigo, e-book e outras plataformas a gente foi entrando também. A gente entrou no LinkedIn, no Instagram para poder estar lá também, né? E junto com isso veio outros projetos, né? Subprojetos dentro do projeto. E a gente gosta de agir como se fosse uma incubadora mesmo de ideias. A pessoa traz a ideia, a gente valida, conversa a respeito e leva adiante se fizer sentido. E eu acredito que vem algumas ferramentas até muito úteis pela frente aí. A gente criou uma calculadora de inspeção predial para ajudar a precificar inspeções prediais com base nas características do imóvel, do condomínio. Tem um mapa de profissionais onde a gente cadastra eles geograficamente pelo Brasil. A Casa do Patologista surgiu também pela indicação de ferramentas. Poxa, estou querendo comprar uma câmera termográfica, qual eu compro? Aí, de tanto aparecerem essas mesmas dúvidas que são recorrentes, a pessoa que começou hoje, em algum momento, ela pode sim ter a mesma dúvida que você que já começou há mais tempo, né? E aí você está lá apto a encurtar a jornada dela com a informação precisa. É a parceria, né? A famosa parceria que funciona tão bem na engenharia há tanto tempo, né? Então, que legal, virou um, se chama de projeto, né? Mas é um negócio que está gerando negócio, né? E para várias pessoas, não só para você. Então, legal esse senso de comunidade que você conseguiu fomentar no Patologia Pro.
Gera outros negócios entre membros também. E eu acho que aquilo que o pessoal fala da engenharia, o engenheiro fala mal do outro e tudo mais, eu acredito que isso acontece muito menos na patologia. Pode ser uma impressão, mas eu percebo isso, que tem muito mais ajuda mútua do que aquela competição, sabe? Sim. É porque tem mercado também, né? Não há por que ter essa competição, né? Só o mercado condominial é de 600 mil edificações, 500 mil edificações construídas com um crescimento de 6 mil anual, média. Então, ele é um mercado grande, né? A gente não tem por que entrar numa arena e fazer como é que chama? Os romanos faziam uma disputa de luta, de gladiadores. A gente se degladiar dentro de uma arena nesse mercado. Então, eu acho ele interessante por causa disso também, né? Há motivos e há espaço para colaboração. Eu vejo dessa forma. Até mesmo aqui na minha cidade, né, que é Belo Horizonte, a gente mantém muito próximo outras empresas que atuam com a mesma vertente que é a SOS, e raramente a gente se encontra em concorrências, clientes que são os mesmos, tem muito mercado mesmo, a gente não dá conta. E é melhor você manter a régua lá em cima, né, no sentido de manter a qualidade alta, trabalhos bem feitos, porque aí você mantendo esses parceiros barra concorrentes próximos, tá todo mundo em alto nível e o mercado ganha com isso. Ganha. Muito melhor do que tentar podar de alguma forma o concorrente. Isso eu não acredito nesse tipo de estratégia, não. Eu prefiro que todos estejam em alto nível para os clientes beneficiarem e, enfim, formar aquela barreira de entrada que você comentou. Isso. Poxa, eu vou atuar naquele segmento, mas olha as empresas que tem lá, naquela cidade. Preciso estar no mesmo nível, pelo menos, para começar a atuar nesse. Mesmo porque você iniciou falando sobre um mercado de engenheiros sêniores, né? Então, ele tem uma responsabilidade, a patologia e a engenharia diagnóstica, que é gigantesca, né? A responsabilidade que está envolvida num laudo, num diagnóstico de patologia. Sim, sim. O juiz, no âmbito judicial mesmo, o juiz pega o seu laudo e muitas vezes defere, porque ele não tem aquele conhecimento específico técnico. Então, se você se embasou, as partes não conseguiram refutar o seu trabalho, né? Enfim, o juiz vai pegar e provavelmente vai decidir uma causa com o seu laudo. Então, isso é muito sério. Tem que ter um nível de responsabilidade muito alto mesmo, tem que se qualificar, tem que correr atrás. E a engenharia diagnóstica, ela tem várias vertentes também. Quando eu comecei, eu pensei que era um nicho. Quando eu entrei, eu vi que era um outro universo. Que ele é uma área. É uma área. É uma área vasta. E a gente pode atuar em vários segmentos da construção civil, né, em várias etapas da obra, e pode começar do ponto de partida zero aqui, mas lá na frente você pode ramificar para subnichos. Por exemplo, eu sou muito amigo do Romilson de Andrade. Ele se especializou a nível molecular de revestimentos. O cara sabe N causas de um revestimento se desprender, todos os tipos de fixação química e mecânica que existe, e não sei o quê. E hoje ele está num nível tão profundo de conhecimento daquilo lá, que eu acho que ele até criou um outro nicho disso, que é tão específico que ele que domina. Virou Então, uma assim, ciência, né? é uma ciência. É uma ciência. Então, você mesmo sendo especialista em engenharia diagnóstica, em patologia das construções, eu vejo a pessoa que trabalha com patologia, ela ainda é generalista. Dentro disso, ainda pode ter subnichos, né? Como, por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com a consultoria de manutenção. Então, manutenção, eu enxergo também que é diferente da engenharia diagnóstica, mas os dois é uma linha tênue, é uma linha muito tênue, porque envolve muita apuração de responsabilidades o tempo todo. Poxa, quem é responsável por isso aqui?
tá filtrando, mas foi na obra, foi na manutenção, foi o terceiro que foi ali instalar uma placa solar, que danificou o sistema. Pisou numa telha, quebrou, não avisou e agora tá pingando. Foi uma causa natural, granizo, Sim. enfim. Então, são muitas áreas para você determinar. E para iniciar, na minha opinião, já até pensando, a gente falou um pouquinho do conceito, né? Para iniciar, eu acho que é a habilitação. Não precisa ter uma pós-graduação na área, não é uma exigência para atuar, mas tem sim que se qualificar, se capacitar. Aí tem cursos continuados aí, tem muita mentoria de profissionais já renomados, tem as pós-graduações, que eu recomendo muito, mas não são uma exigência formal para atuar. Pode muito bem começar a atuar com algum curso específico, entender se gosta mesmo do mercado, se tem demanda na sua região. Porque o Brasil é muito grande, né? Tem muitas realidades regionais. Conheço o pessoal que atua, por exemplo, na parte norte do país, que tem dificuldade com demandas de inspeção predial. A cidade não tem muito prédio, tem mais casas, empresas. Então, ele vai tentar vender na região dele laudo preliminar, vistoria cautelar, outros tipos de produtos. Em São Paulo, acho que já tem demanda para todas as áreas, por exemplo, mas tem que fazer um estudo de mercado sim, mas se qualificar e se capacitar, para mim, é a primeira e é contínuo. Não vai chegar um dia em que a gente vai saber tudo. Não tem jeito. Até porque Não, mesmo que vai surgir um novo nicho, quando você se aprofundar num nível máximo ali daquele conteúdo, você cria um novo nicho e você tem que criar um novo estudo para aquele novo nicho, né? Um novo mercado, enfim. Que legal. É verdade. E aí, é verdade. E aí, para começar, eu diria que o ideal é a pessoa se conectar com outras pessoas que estão na mesma vibe. Você tem que mudar o seu ambiente. Então, se você perguntar a um construtor que não atua nesse segmento, provavelmente ele vai dizer, tá saturado. Eu vejo várias pessoas trabalhando com laudo, acho que não tem demanda não. Mas se você perguntar a alguém que atua, vai falar, não, tem, eu não estou dando conta, pode vir. E pode vir preparado, porque tem muito serviço, você também não vai dar conta. Então, se relacionar com pessoas que estão no mesmo momento é importante. Por isso, uma comunidade, né, onde as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, em momentos diferentes, né, na jornada, uns mais à frente, outros iniciando, mas no mesmo caminho, vamos dizer assim. Isso é bom. E formar colegas, formar amizades é o primeiro passo, porque aí o network se torna natural depois. A gente recebe indicações de um ente querido, de um determinado serviço ou produto, já é uma validação. Então, assim, a gente faz negócio também com pessoas que a gente confia. Sim. E é um erro, na minha visão, tentar fazer network forçado, aquele network de reunião de negócios ali, toma meu cartãozinho, dá seu cartãozinho. Pode funcionar, mas eu não acho que seja mais eficiente. Eu acho que é um negócio mais de ajuda mútua. Hoje eu tenho uma dúvida, eu jogo lá, a Laura me ajuda. E fica assim, poxa, bacana a Laura, né? Me ajudou com uma dúvida e tal. Aí no outro dia, a Laura tem uma dúvida, tem uma questão, precisa de indicação, ou tá querendo ir a BH, não sabe se vai no Mercado Central ou não. Eu indico ela. Savassi. Vou para Savassi. Pois é, aí, ó, já deveria ir no Mercado Central, pegar um fígado com jiló. Então, é natural, né, que se faça primeiro a conexão pessoal e, na minha visão, depois a profissional. E aí fica mais natural, né? Legal. E no negócio, a gente tem um universo de aplicações. A gente, igual a gente comentou, você pode atuar no planejamento de obra, na execução e no pós-obra. Por exemplo, no planejamento de obra, a gente tem a vistoria cautelar de vizinhança, que pode ser feita antes mesmo
de se analisar o empreendimento em si. Eu quero construir lá, mas será que as casas ao entorno vão suportar esse tipo de edificação? Mas o mais comum que as Será pessoas que já... não tem uma rochação ali embaixo que vai ser movimentada? Ou um matacão, a gente chama no sul matacão, aquela rocha que não é a rochação ainda, mas que ela dá uma enganada. Então, é Tem complicado. também. Eu conheço uma matacão também. Aqui chama matacão também, então no Brasil inteiro chama matacão. Acho que sim, viu? Acho que sim. Então tá. O pior é que o pessoal às vezes chama já em andamento. Olha, comecei a obra, faça para mim a vistoria cautelar. É. Isso é o que mais acontece, mas tem E aqueles daí os que... vizinhos já reclamaram, né? Já houve o problema, então eles já vão na fase do desespero mesmo, chamar o engenheiro. essa fase de conscientização também da consultora, mas passou por esse problema, provavelmente na próxima obra eles já vão se antecipar e vão te Sim. chamar no tempo certo. Regularizações, auditoria de compatibilização de projetos, tudo na etapa de antes da obra começar já tem demanda para a gente. Então você Certo. pode até mesmo analisar esses projetos, como você citou o BIM, e verificar, poxa, você está fazendo isso aqui, mas essa tubulação dessa forma não vai dar para impermeabilizar, porque ela está descendo junto, você tem que afastar as tubulações da laje para conseguir envelopar cada tubo de acordo com a norma tal, tal, tal. Então você já prevê alguns vícios de endógenos, né, de projeto, já antes deles acontecerem. Na execução também, várias aplicações. A gente aqui faz muita fiscalização de obra, que é quando tem o profissional que vai executar, né, já tem um RT, e aí a gente é chamado para auxiliar o cliente, ser os olhos do cliente na obra. Então a gente fica com aquela autonomia até mesmo de liberar a medição e zelar pelo cronograma e pela qualidade das construções. Em uma casa pequena que a gente pegou para fiscalizar, a gente eliminou muito vício construtivo. Não ia impermeabilizar o arrimo, não ia ter drenagem profunda, iam construir colado na divisa, aquela impermeabilização de baldrame Não foi feita. acidente, virga, foi uma briga. Quase que eu cheguei a escrever um termo falando assim, ó, você não vai colocar a virga e contra-virga na janela, assina aqui. Aí o cara pensou, não, eu vou colocar, igual você pediu. Não vou. Eu acho que não precisa não, mas... Casa pequena, né? Às vezes você pega prédios que tem esse tipo de fissura de falta de verga e contra-verga, e muito também pelo que você mencionou ali, a gente está tendo estruturas mais esbeltas. E, então, a partir ali do quinto, quarto, às vezes, pavimento, dependendo da altura do prédio, você já começa a ter movimentações acima do normal. E isso acaba fissurando também pela movimentação, né? Então, tem algumas construtoras que estão 1000 passos adiante já, que elas estão fazendo já o entelamento, já colocando tela na alvenaria antes de fazer o reboco, além da verga e contra-verga, por causa da movimentação da altura do prédio. Então, são soluções que o engenheiro diagnóstico pode dar antes no percorrer da obra também, na fiscalização, né? Sim, com certeza. Se estiver atento, consegue analisar o contexto, né? Uhum. É difícil. Às vezes é aquela necessidade do construtor gerar histórico, né? A gente aprender com os erros. Que é porque é muito difícil. Deveria existir um diretório em que, sei lá, o governo, ou o CREA, ou alguém conseguisse acumular esse tipo de experiência. Porque eles estão nas normas técnicas, mas ainda não são difundidos. A gente vê erros antigos sendo cometidos dia após dia. Para mim, ter que ter brigado para colocar essa verga e contra-verga aí foi um absurdo. A norma de alvenaria, se eu não me engano, é de 80 alguma coisa, 1980 alguma coisa. Sim. Ela é à mão, a norma. Então, a gente não deveria estar tendo esse embate. Não deveria estar implorando. Tu falou, e há um problema até, agora eu vou falar algo polêmico. Eu orientei, na época, um profissional que trabalhava comigo, que estava terminando a faculdade, e aí o professor orientador deu aquele sumiço básico na época do TCC dele,
E ele ficou naquele desespero, eu falei, não, calma que a gente vai fazer. E ele fez baseado na 5674, que é uma norma de 2012. E aí, o professor não conhecia a norma. Quando ele fez a proposição, ele falou, não, mas essa norma é nova. Eu falei, não, já tem alguns aninhos dela, né? Então, há essa falha também, desde ali da parte acadêmica também, Sim. de bater mais nas normas na parte acadêmica. Eu não ouvi muito sobre norma técnica e patologia das construções na faculdade. Não, patologia das construções eu também não. É no máximo uma cadeira de 60 horas, onde é dividido com outras matérias. Eu também não tive uma matéria específica de patologia das construções. Era no Construção Civil 4, algumas horas dedicadas a isso, né, das 60 de Construção Civil 4, né? Então, realmente, é uma matéria falha na parte O que acadêmica. mais passou perto aqui foi materiais de construção. Sim. Que aí tinha muito isso, né? Aí era uma arquiteta especialista em recuperação de obras tombadas. Então ela falava muito de norma. Nossa, Mas exceção à regra. Isso deveria vir, né, do acadêmico e não é. Aí você vê que reflete também nos profissionais, que muitos nem ligam para a norma, não. De verdade, tem muito profissional que a gente vê, e aí eu dou graças a Deus ter saído da construção em si, porque eles ficam muito à mercê, né, de um problema construtivo. Porque se você sai da norma, você tem que estar muito seguro. Sim. Porque ela é o principal mecanismo para te avaliar. Então, você pode fazer tudo conforme a norma e ainda vir o problema construtivo. Mas se você fez tudo conforme a norma e isso for constatado, provavelmente você não vai ter sanções, né, problemas, enfim. Mas se você saiu da norma, assim, ó, a inclinação é 1%, você deixa zero na área molhada, está assumido. Então tem que tomar muito cuidado e eu gosto muito de estar do lado de cá e não mais do lado da execução por causa disso. E aí, falando disso, pós-obra também, né? A gente falou de execução, da fiscalização, acompanhamento de obra e tal. O pós-obra, acredito que é o que mais tem também demanda. Porque é cultural do brasileiro se importar depois que o problema aconteceu e não tanto com a prevenção do problema. Então, a gente é mais acionado aqui com construções que já existem, que estão com problemas construtivos. Ou querem passar por ampliações. Uhum. Chega lá para ver a ampliação e fala assim, olha, quero construir mais um pavimento. Primeira pergunta, tem projeto? Não. Quem construiu? Não lembro. Meu avô. Começou com meu avô, meu pai fez um pouco, o outro pedreiro fez mais um pouco, eu ampliei ali, aí eu quebrei aquela parede ali e trouxe ela para cá, e eu abri aquele pilar ali, eu abri aquele vão ali. A construção já é um Frankenstein que nem se chamar o vô, ele sabe mais o que é. Então, a que mais tem demanda são pós-obra, seja para verificar garantia, atribuir responsabilidade, é o que acontece muito, e até no âmbito judicial, que para mim é a última esfera aí, que é quando nenhum tipo de acordo foi possível, né? A consultora não quis ir lá dar atenção ou não deu atenção, não teve conversa entre os vizinhos, enfim, chegou na esfera judicial, para mim, é a última, é o que a gente até menos aconselha aos clientes. A gente sempre fala, olha, tenta resolver isso judicialmente, que é muito melhor, tenta conversar, tenta fazer nem que seja uma notificação extrajudicial, se você tiver que requerer garantias, mas chegar na esfera judicial, aí o processo vai se arrastar por alguns anos e geralmente é o caminho mais complicado, né? No caso da construção que já está se agravando, por exemplo, uma infiltração, alguma coisa que um vizinho de cima está prejudicando o outro, o tempo do judiciário, essa edificação ela vai ficar muito mais prejudicada. Se for um caso de um condomínio verticalizado,
pode até começar a prejudicar outras unidades, áreas comuns, então é um problema grave mesmo essa parte do litígio. Devia até ter uma certa celeridade da parte do judiciário quando envolve risco, né? Dá para pedir, né, uma medida, Tem a tutela uma antecipada. liminar, uma tutela antecipada, quando, por exemplo, a água está entrando já na rede elétrica e isso vai prejudicar todo o prédio. Então, acho que é uma saída, mas tem casos que a gente sabe que realmente são litígio, não tem conversa, né? Eu acho que Não tem. acordo acontece nos 60 primeiros dias, se não resolveu nos 60 primeiros dias, não teve um sinalzinho de conversa, de diálogo, é litígio e não tem o que fazer. E aí uma estratégia é pegar um advogado que entenda desse atestado de celeridade, a depender da gravidade da situação, né? Exatamente. O que acontece muito é a gente ser chamado para fazer o laudo preliminar, encontrar a causa, registrar tudo, fazer os testes, produzir ali a planilha de quantitativos, né, de reparos. Aí o cliente atua enquanto o processo tramita, porque ele não podia esperar o processo. Então ele faz o laudo para parar no tempo. O pessoal tem até um termo em latim para esse, eu não vou dizer aqui, para isso. Aí deixa lá, que é parar no tempo o problema, e aí, beleza, resolvi, depois você me reembolsa, depois a gente vê, porque acontece muito. E aí no pós também, um que eu vejo com bons olhos, que aí eu já acho legal, que é elaboração do manual de uso e operação, plano de manutenção e assessoria de manutenção. Acho extremamente válido, principalmente para condomínios. Assessoria de manutenção predial, que a gente está chamando de ATC, né? Assessoria Técnica Condominial. Uma assessoria condominial, assim como tem assessoria jurídica, né? Aí a gente fala de assessoria técnica, que é o tripé, né? Já tem a administração do condomínio, que o pessoal já reconhece, seria o síndico, o administrador e tal. Tem essa questão jurídica, que eles também já são mais aptos a aceitarem que é preciso, principalmente grandes condomínios. E a parte técnica, que a gente está vindo conscientizando esse pessoal. Então, esse tripé um condomínio precisa, só que a nossa parte ainda acho que está engatinhando. Começou mais tarde também, né? Eu brinco sempre nessa parte de empreendedorismo, brinco não, falo, né, constato. Eu acho que o engenheiro ele demorou para entender cobrança de recorrência, ele demorou como encaixar se encaixar no novo mercado, né? Por exemplo, o médico já entendeu que ele tem que cobrar parcelas mensais desde a época da criação do plano de saúde. O advogado já entendeu que ele tem que cobrar parcelas mensais e fazer um contrato anual já há mais tempo. E a gente se atinou para isso agora, está se atinando ainda para isso agora. Então, eu acho que o mercado vai demorar um pouquinho para entender também. Acho que é natural esse movimento, porque a gente começou mais tarde, né? O engenheiro sempre trabalhou muito por demanda. Fazia RT e ia lá, fechava o serviço, fazia RT e cobrava o valor do orçamento. Agora que a gente está entendendo que a cobrança por recorrência também cabe na nossa profissão. É E isso é verdade. recente. E é difícil implantar, né? É porque exige uma mudança cultural também, né? Que é a aceitação do público para isso também, do mercado para isso. Mas por ser recente, acredito que logo muda também. Assim como o advogado foi aceito, o médico foi aceito, o engenheiro também vai ser aceito nessa parte de cobrança recorrente. A assessoria condominial, ela já está valendo, assim, vamos dizer. Já está dando para acontecer, né? Para fazer acontecer a assessoria condominial. Mas outros formatos, eu acho que não sei, porque depende do público, né? Aí falando de mercado, você pode atuar para pessoa física, jurídica, aí pode ramificar isso aí. O jurídico tem condomínios, empresas, indústrias, e tem o mercado judicial, tem licitações. Então, depende muito da estratégia, aquela questão da largada lá, imaginária, né? Você começou hoje, você tem um leque de opções. Aí, à medida que você vai se identificando com algum, você vai trilhando o seu caminho e ver qual estratégia faz mais sentido. Hoje a gente atua 50-50 em judicial e extra, né? E do extra, eu ainda acho que é seguro afirmar que metade é condomínio. Tá. E o condomínio tem essa mentalidade para recorrência. Mas Sim.
Outros eu acho difícil, realmente. Você pode ter a recorrência da demanda. Por exemplo, uma construtora pode te chamar recorrentemente para vistorias cautelares. Sim, Toda perfeito. obra nova, ela tem você Realização como de obra também. fiscalização de obra, É, mais um a parte. contrato fixo de Pois é. recorrência é difícil de implantar com qualquer cliente mesmo. O condomínio ele aceita melhor mesmo essa parte de você cobrar um valor menor, mas cobrar ele parcelado, né, mensalmente. Sim, faz um contrato anual e você está ali disponível com um escopo de serviço, né, que você presta para o condomínio. Acompanha ali, autoriza reformas nas unidades, acompanha obras, monta escopo técnico, que é o que eu percebi, assim, o condomínio mais... Na verdade, o gestor, né? O síndico mais gosta desse tipo de demanda. De, cara, eu preciso fazer uma obra, mas eu chamei 3 empresas, eles me deram 3 soluções completamente diferentes para o mesmo problema. O que eu faço? Um orçamento é 100, outro é 300, outro é meio milhão. Não tem nem lógica para isso. Uma obra é 2 meses, a outra é 3, a outra é 1 ano. Então ele fica perdido. Então, quando a gente engloba no nosso escopo essa equalização de proposta e formação de escopo técnico, para o pessoal orçar a mesma coisa, eles veem com muito bons olhos. Isso é uma excelente porta de entrada, inclusive, para o serviço de assessoria. Uhum. Ter valor nisso. Perfeito. Ajuda muito numa dor específica, né? É uma estratégia de entrada no mercado, né? Você oferece a parte de equalização, aí já encaixa uma fiscalização dessa obra que vai acontecer depois, e aí depois já oferece a parte porque você mostra segurança para o cliente, né? Você passa uma segurança para ele num assunto que ele não tem conhecimento técnico. Sim, e resolve uma dor real, né? Uhum. Porque você falar de manutenção preventiva é subjetivo. Por mais que para a gente seja até tangível, você consegue entender que se não fizer um reaperto de um quadro elétrico, ele vai superaquecer e pode pegar fogo. Mas não pegou fogo até hoje, já tem 30 anos. Aí ele fala assim, não, isso não vai acontecer, isso é da cabeça desse engenheiro aí. Então é subjetivo, é real, mas subjetivo. Agora não, a equalização de proposta é algo que provavelmente ele passa corriqueiramente naquele condomínio. Então fica mais fácil de começar uma conversa e com o tempo você pode trabalhar nesse aconselhamento aí contínuo dele e aí vai explicando para ele como as coisas funcionam e meio que formando a mentalidade dele para aceitar melhor a consultoria. Outra coisa comum é entrar também com um serviço de entrada, né? O cliente vai te procurar com a dor específica, seja ela qual for, às vezes ele não vai saber te contar isso. Teve cliente que chegou pedindo um laudo, e na verdade ele precisava de um bombeiro hidráulico para trocar a torneira dele, ou sifão, enfim. Não precisava do laudo. Uhum. A gente tem que ter esse filtro. Às vezes ele pede inspeção predial e ele precisa de um projeto estrutural. Pede Então, uma vistoria de recebimento e, na verdade, ele já está precisando de uma inspeção predial também. pode acontecer. Já Acontecer passou a etapa do recebimento. Então, a gente tem que estar sempre filtrando o que o cliente diz e o que ele precisa. Uhum. Ninguém faz isso com o médico, né? Mas a gente está acostumado, o engenheiro está acostumado a aceitar isso de boa. O cliente procura e fala assim, eu tenho um problema assim, assim, assado, eu preciso que você desenha para mim. Vamos dar um exemplo de projeto. Cara, eu tenho um lote e eu quero uma casa assim, assim, assado. Eu já fiz o esboço dela aqui, eu só quero que você joga no programa para mim, só faz o desenho e a gente aceita tranquilo. O cara chega para você e fala, olha, tô com um problema assim, assim, assado, preciso de um laudo que ateste que o vazamento vem do meu vizinho. Pera, tem que constatar. E se não vier do seu vizinho? Ninguém faz isso com o médico, né? Ninguém chega no médico e fala assim, ô doutor, eu vim aqui com a dor assim, mas eu quero que você me prescreve esse remédio. Faz uma receita aí pra mim. E a gente aceita tranquilamente.
mais ou menos, a vida do médico piorou depois do Google, né? Que hoje em dia tem gente bem caruda que chega lá e fala, olha, eu tô com uma dor aqui, eu li no Google que é câncer. Então já a vida do médico deu uma piorada também nesse sentido, né? Tá ruim para todo Eu mundo, acho que né? é o acesso à informação que as pessoas já acessam tanto e hoje em dia todo mundo sabe um pouquinho de tudo, né? Então, banalizaram o conhecimento. Banalizou demais. E com a inteligência artificial, então. Então, resumindo a prosa, não quero resumir do resumo, não, porque a minha apresentação está finalizando aqui, falta só o slide. Para quem está começando, né, nesse âmbito de empreender, acho que aqui demandaria mais outras conversas, porque a gente nem entrou ainda nas minúcias de vou ter um CNPJ, não vou, vou ter uma marca, vou ser empresa, vou ser a figura do profissional consultor. Aqui a gente optou por ser uma empresa, para que futuramente a gente consiga ter liberdade geográfica, enfim, atuar como um escritório de engenharia. Mas é muito comum que o profissional se torne aquele nome forte do mercado. Nossa, estou com um problema que só o perito tal pode resolver. Então, tem essa questão. Você vai ser uma marca ou você vai ser um consultor, alguém assim de renome. Então, depende das estratégias que você vai adotar para determinar os caminhos que você vai seguir e as decisões que você vai tomar. Mas algo que eu acho que podemos afirmar aí com uma certa precisão é que você tem que se engajar com a sua comunidade, com o seu segmento, para saber as novidades, o que está acontecendo, como precificar corretamente, quais são as práticas do seu mercado, o que o seu tipo de prospecto ali, o seu lead, né, o seu cliente procura quando ele vai até uma empresa igual a você, para você se comunicar assertivamente. O SíndicoNet mesmo já produziu alguns conteúdos aí que mostra o perfil do síndico. Anualmente ele libera. Aí ano passado, se eu não me engano, falou que o síndico geralmente é um homem de 50 anos, não sei o que, tal. Você não vai chegar com ele, com uma pessoa dessa, falando gíria e fazendo toquinho e de camisa de malha, de boné, numa vistoria de proposta. Você vai se vestir adequadamente, comunicar assertivamente com ele. E tudo isso, somado, ajuda na questão do sucesso profissional, no sentido de as suas escolhas, por menores que sejam, se elas forem coerentes, tiver uma estratégia, você vai ter um resultado bem melhor. Porque você vai se comunicar certinho, você vai transmitir para o seu cliente que você é sério, que você tem know-how, mesmo sem dar uma palavra. Se você chega uniformizado, no horário agendado, tem ali uma prancheta de anotação, tem um tablet, qualquer coisa que, assim, vou ouvir o cliente e tomar nota das dores dele para depois prescrever, ele já vai te enxergar como profissional, isso já é um primeiro passo para te contratar. E sempre se capacitar, né? Não só em postura profissional, em marketing profissional, mas em conhecimento mesmo, para oferecer soluções mais assertivas, né? E sempre estar conectado com tecnologia, que eu acho que é o futuro. Tem ainda muita coisa boa para a nossa área, tem aplicativos que ainda vão ser criados, plataformas que vão ser desenvolvidas, que vão ajudar nosso dia a dia aí ser mais eficiente, né? Que é a tendência, né? A gente tem que estar antenado. Tem muita demanda, se ninguém está dando conta, precisa da tecnologia para acelerar e deixar mais produtivo a vida desse profissional também. Então, sim, olhar com carinho para a produtividade do profissional da engenharia diagnóstica é uma missão até interna aqui da Ágada, né? Nosso propósito. Senão você vai encher o escritório de gente, isso, vai se tornar uma estrutura ineficiente. Uhum. E que aumenta o custo operacional, que é algo que para a empresa, né, você começa a aumentar, criar passivo, então tem uma tendência aí de uma chance, né, de você não conseguir levar a tua empresa a ser longeva, né, até você ter um crescimento saudável. Então é importante nesse sentido, você otimizar processos, ter processos dentro da empresa, e depois dos processos você
aderir a tecnologias que otimizem esses processos, né, determinados. Falou tudo. O processo é importante demais, demais. Desde o dia zero, né, até por ter trabalhado em outras empresas, eu pude ver as boas práticas delas e trazer um pouquinho de cada uma do que a gente achava melhor para a SOS. Meu sócio também teve uma experiência legal em grandes empresas, da área aeroportuária, hospitais. Então, a gente juntou isso e falou assim, peraí, beleza que nós estamos começando do zero, mas vamos começar com alguma organização já prévia, com estrutura pensada para o futuro, porque crescimento, né? a pior coisa que tem é você estar grande e não ter histórico, não sabe quem foram seus clientes, seus números. Então, a gente sempre se preocupou muito com esses indicadores desde o início. Isso faz total diferença até na tomada de decisão. Na hora de determinar uma estratégia de marketing, você consegue analisar retroativamente e ver, olha, quem é o meu melhor cliente? Será que são condomínios mesmo? Será que faz sentido eu atender condomínio? Ou será que tem outro cliente ali que é melhor de prospectar, está me dando mais resultado, ou eu me comunico melhor com ele, e eu posso, sei lá, focar nisso e ser mais efetivo, né? Legal. É como eu sempre falo, indicador não é enfeite, né? Eu tenho esse bordãozinho aí que eu falo, então não dá para formar indicador e não usar, né? Então, perfeita a tua fala. Pedro, eu vou finalizar, então, a nossa prosa com uma pergunta para você, bem direcionada. Como que o Pedro, empreendedor, engenheiro, se vê no futuro? O que você tem aí de novos projetos? O que você tem de novidades? Como que você se enxerga daqui a 10 anos? Olha, eu acho promissor. Acho muito promissor. Acho que a gente está num momento muito positivo, tanto da sociedade quanto para a engenharia, de atuar nesse segmento, principalmente, porque tem muita demanda. Você mesmo falou, o mercado condominial, que é somente um dentre tantos potenciais clientes desse tipo de segmento, né, do nosso segmento, ele está em ascensão. Ainda tem muito lote para ser construído, ainda tem muita edificação a ser implantada, e o outro fator, as edificações estão envelhecendo, né? Então, elas vão precisar ser mantidas. E manter a edificação é um desafio constante, contínuo, e se ela não está sendo mantida hoje, ela vai ser um cliente potencial seu no futuro. Se ela já está sendo mantida, ela já é um cliente. Então, enfim, eu vejo muito potencial mesmo. Acho que a gente tem um mercado, tanto no extrajudicial quanto no judicial, muito bom. Até o judicial fomenta o extra, porque as consultoras estão sendo acionadas. Temos a norma de garantias, que foi desenvolvida aí no ano passado, que o pessoal já está pegando, imprimindo e levando debaixo do braço nas vistorias de recebimento, em vistorias de garantia. Então, tem um conjunto de fatores, né, que eu acho que faz até mesmo outros profissionais que estão diariamente conversando com clientes, e a gente acaba difundindo isso. Antigamente tudo era perícia, né? Hoje não, hoje tem cliente que liga aqui no escritório e fala, estou precisando de um laudo preliminar para verificar vício construtivo, e usa vários termos. Então, o meu concorrente... Tem que estar educado, né? Já está começando a ser educado. Sim, então acho que é muito promissor mesmo. Quem for profissional sério e se qualificar constantemente, tem com certeza um lugar reservado aí e vai ter sucesso. Perfeito. Obrigada, Pedro, pelo diálogo. E espero que quem ouviu toda essa gravação aqui que a gente fez tenha tirado vários insights para o seu negócio e tenha se motivado com essa área da engenharia, que é muito promissora, como foi falado agora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer imenso. Espero ter ajudado, contribuído de alguma forma também.